Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou enviando para vocês aqui a segunda parte da resolução de exercícios de uma das partes da termologia. Nós estávamos, para quem não acompanhou as aulas ao final de semana, nós dividimos a termologia em 4 partes, das quais a gente já está trabalhando a terceira parte. Né? Eu deixei a terceira parte mais encorpada, porque ela é a que mais cai no vestibular, então eu coloquei um monte de exercícios ali. A quarta parte, que é a parte de dilatação, também vai vir gravada. Né? Dilatação é um assunto que cai menos, o assunto não é tão complexo, então eu vou gravar tanto a teoria como a resolução de exercícios ao longo dessa semana. Eu vou enviando para vocês todos, cada um na sua respectiva playlist. Eu estou colocando em todas as playlists, ok? Então vamos começar essa segunda parte da lista, que tem alguns exercícios de troca de calor e no final a gente discute diagrama de fases também. 3 líquidos, questão número 11. 3 líquidos A, B e C, de massas MA, MB e MC, encontram-se, respectivamente, a 12 graus, 20 graus e 24. Então, eu tenho 3 líquidos ali, cada um na sua temperatura. Se misturássemos os líquidos A e B, a temperatura final de equilíbrio seria 18 graus. Misturei A e B, eles vão trocar calor, temperatura de equilíbrio 18 graus. Por outro lado, se eu misturar B e C, agora uma outra interação, né? Primeiro ele fez A com B, agora ele fez B com C. Teríamos um equilíbrio térmico numa temperatura de 22. Qual seria a temperatura do equilíbrio entre A e C? Então, esse tipo de abordagem do exercício, ele é meio parecido com aquele assunto da química, isótopo, isótono, isóbaro. Fulano é isótopo de Beltrano, que é isóbaro de Cicrano. Quanto vale tal coisa? Ele está relacionando 3 substâncias de 2 a 2. Então, notem uma questão bem interessante. Ó. A primeira relação que ele faz é entre A e B. Qual a temperatura de equilíbrio nesse caso? 18 graus Celsius. A segunda relação que ele faz é entre B e C. E aí ele diz que a temperatura de equilíbrio nesse caso é de 22 graus. E aí ele lança a pergunta. Ele vai lançar a pergunta. E se nós relacionarmos A com C? Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Então, me parece que a ideia é criar uma relação de A com B e B com C e perceber que a partir dessas duas relações eu consigo relacionar o A com o C. Então, eu vou tentar estabelecer uma relação entre A e B primeiro. Vai ter lá a relação. Depois eu vou tentar estabelecer uma relação BC. E aí eu vou tentar juntar essas duas porque elas estão unidas pelo B. A gente já imagina que vai cair meio que num sistema, alguma coisa desse tipo. Até porque ele não deu muito dado, né? Ele não deu muito dados. Então, vamos começar desenvolvendo a primeira interação. Tá? A primeira interação, ela vai dizer o seguinte, que QA mais QB tem que dar igual a 0. Certo? Então, nós vamos ter que MaCa vezes a variação de temperatura dele, mais MbCb vezes a variação de temperatura dele, tem que dar tudo igual a 0. Certo? Vamos desenvolver isto. Qual é a variação de temperatura de A? Presta atenção, gente. Lembrando que variação de temperatura é temperatura final menos inicial. O A, ele estava numa temperatura de 12 graus. Certo? A temperatura de equilíbrio foi 18. Então, a variação dele foi 6. 6. Positivo, porque ele esquentou. Já o B é o contrário. O B é o contrário. Acompanha comigo aqui no enunciado. Ó. O B estava a 20 graus. Quando o equilíbrio foi atingido, ele estava com 18. Então, ele resfriou 2. Então, a nossa conta ela vai ficar assim. Ó. Presta muita atenção agora. Ó. MaCa vezes 6, que é a variação de temperatura do A, mais MbCb
vezes menos 2 tem que ser igual a 0. Tudo bem? Vou fazer mais duas passagens, presta atenção. Vou passar isso aqui tudo negativo, ó. Tá vendo que isso aqui ficou menos 2mb CB? A hora que eu jogar para o outro lado, a conta vai ficar assim, 6MACA é igual a 2mb CB. O que a gente pode escrever que MBCB é igual a 3MACA. Acabamos de estabelecer uma relação entre A e B, certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa para o segundo equilíbrio térmico. No segundo equilíbrio térmico, eu vou ter que QB mais QC tem que dar 0. Então, nós vamos repetir. Eu vou fazer passo a passo. Ó. MB, CB, igual a, aliás, vezes, né? Delta θ, mais MC, calor específico do C, vezes a variação de temperatura, tem que dar 0. Braçal, né, gente? Vamos começar a abrir aqui? Eu preciso descobrir a variação de temperatura do B e a variação de temperatura do C. Ok? Lembrando que o equilíbrio foi atingido a 22 graus Celsius. Olha aqui, 22 graus Celsius. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. MB vezes CB vezes. Qual é a variação de temperatura do B? Olha, o B começou a 20. Quando ele foi misturado com o C, ele passou para 22, o sistema. Então, a temperatura foi 2 positivo, a variação de temperatura. Mais MC vezes calor específico vezes qual foi a variação de temperatura do C. Vamos ver? O C estava 24. O C estava 24. Terminou a 22 o sistema, então ele resfriou 2. Então pode botar menos 2 aqui, com sinal negativo, ó, igual a 0. O que a gente descobre aqui, gente? Se eu passar tudo isso aqui para a direita, vai ficar 2MC CC igual a 2MC BCB. Concorda? Então daqui a gente chega que a MB CB é igual a MC CC. Qual a conclusão que a gente chega? Presta atenção nesse bloco que eu vou colocar aqui, ó. Porque é daqui que vai sair a resolução da questão. Chama a atenção de você para cá, ó. Olha para essas duas coisas. Olha para isso aqui, ó. MBCB igual a MCCC. Se isso é verdade, você concorda que eu posso pegar o MCCC e jogar ele aqui, ó? Tá entendendo o que eu estou falando? Eu vou substituir e vou dizer então o seguinte, que MCCC é igual a 3MACA. Com esta situação, eu consigo calcular um equilíbrio entre os dois, porque agora eu tenho uma relação entre as duas espécies. Agora eu posso pegar o item 3, que é o que está em amarelo, e desenvolvê-lo, tá? E vamos ver o que acontece. Questão item 3, né? Equilíbrio número 3. Olha que coisa louca essa questão, hein? QA mais QC igual a 0. Tudo bem. Vamos desenvolver? Quem é QA? MA CA vezes a variação de temperatura. Opa! Deu uma entortada aqui, perdão. Ó, vezes a variação de temperatura. Mais MC CC vezes a variação de temperatura.
Tudo isso tem que ser igual a zero. Ok? Vamos lá. Variações de temperatura do A e do C. Nós não sabemos a temperatura de equilíbrio, é o que nós queremos, então eu vou chamar de θF. Então eu vou escrever assim, ó, MA CA vezes temperatura final menos. Qual era a temperatura inicial do corpo A? O corpo A estava a 12 graus. 12. Olha lá. Deixa ali. Mais MC CC vezes variação de temperatura do corpo C. Temperatura final menos temperatura inicial. Tudo bem? Isso tudo tem que ser igual a zero. O que a gente pode fazer? Pode jogar um deles para o outro lado. Quem que eu vou jogar para o outro lado, pessoal? O C ou o A? O que vocês acham? Para pensar aí. Quem que eu vou jogar para o outro lado? Olha, eu acho que eu vou jogar o C. Por quê, Danilo? Porque foi ele que esfriou. Nos outros casos, você percebeu que todo mundo que esfriava eu jogava para o outro lado? Ó, no primeiro caso, eu joguei isso aqui para o lado direito. Aqui eu também joguei para o lado direito. Então eu vou pegar o cara que esfriou e vou jogar para o lado direito. Tá? Então a conta fica assim, ó, jogando já para o lado direito, né? MA CA vezes θF menos 12 igual a menos MC CC vezes θF menos 24. Como eu joguei para lá, eu fiquei com o sinal de menos. Ok? Só que, gente, o que é MCCC? Não é 3MACA? Então, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou apagar esse MCCC e vou substituir 3MACA. Tá? Presta muita atenção. Apaga isso aqui e põe aqui 3MACA. 3MACA. Porque, ao fazer isto, eu posso cancelar o MACA. E aí nós temos a seguinte conta. θF menos 12 é igual a menos 3θF. Percebe que eu fiz a distributiva aqui com o 3? Ó, menos 3θF. Com menos 3 vezes menos 24, que vai dar mais, né? Mais. 3 vezes 24 dá 72. 72. Prontinho. Continuando o desenvolvimento, eu posso jogar o 3θF para a esquerda, fica 4θF igual a, e o 12 para lá. Tá? Vai dar 84. 84. Tranquilo? Portanto, θF é 84 dividido por 4. 84 dividido por 4. Que dá 21. 21 graus Celsius. Tá? Essa é a temperatura de equilíbrio entre A e C. 21 graus Celsius. Tá bom? Beleza? Super trabalhosa a questão, né, galera? Podem printar para a gente ir para a próxima. Pessoal, a questão número 12, ela vai trazer para a gente um conceito diferente. Ele não é um conceito complicado, mas é um conceito diferente. Você já ouviu falar de equivalente em água? Quando um corpo vai trocar calor, vamos imaginar que a temperatura dele sofra lá uma variação X. Então o corpo ele precisa trocar um calor Q para sofrer uma variação de temperatura X, qualquer. Qual seria a massa de água que, ao trocar esse calor,
também variaria a mesma temperatura. Quer dizer, o equivalente em água é uma situação em que você hipoteticamente substitui aquele corpo que está perdendo calor ou ganhando por água e calcula a massa de água que teria o mesmo efeito térmico daquele corpo. Tá? Vamos dar uma lida na questão, eu vou colocar um resuminho aqui e a gente vai poder entender melhor isso. Olha o que ele fala. Num calorímetro a 20 graus Celsius, misturam-se 100 gramas de água a 30 graus com 200 gramas de óleo a 60 graus. Então eu tenho água a 30, óleo a 60 e um calorímetro a 20. Então, quer dizer, são 3 corpos, cada um com uma temperatura diferente. Atingido o equilíbrio térmico, constata-se que a temperatura final era de 40 graus Celsius. Pergunta: qual é o equivalente em água do calorímetro? Qual é o equivalente em água do calorímetro? Presta bem atenção na frase. Quer dizer, se o calorímetro fosse água, suponha que o calorímetro fosse água a 20 graus. Qual seria a massa de água que teria o mesmo efeito que o calorímetro? Então, quando a gente trabalha com exercícios de equivalente em água, qual é o segredo? É substituir aquilo que você está considerando por água. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no esqueminha, só para a gente entender o que aconteceu. Então, olha só. Eu tenho aqui óleo 200 gramas a 60 graus, água 100 gramas a 30 graus e o equivalente em água do calorímetro que nós não sabemos qual é. Ok? Esse cara está inicialmente a 20 graus. Quando a gente misturar os dois recipientes, os dois líquidos no recipiente, você vai ter basicamente isso aqui acontecendo. O corpo de maior temperatura transfere calor para o corpo de menor temperatura. Então, o calor sai do óleo e migra para uma parte para o calorímetro e uma parte para a água. O que a gente vai fazer? Eu quero calcular o equivalente em água dele, certo? Dá uma olhada nessa definição que eu preparei aqui para a gente entender o que é o equivalente. Ó. O equivalente em água de um corpo é definido como a quantidade de água, essa quantidade geralmente é expressa em massa, que, recebendo ou cedendo a mesma quantidade de calor, apresentaria a mesma variação de temperatura. Ou seja, é como se você estivesse dizendo, olha, faz de conta que esse cara aí, esse calorímetro, é água. Qual seria a massa dele? Tudo bem. Por que se faz isso, gente? Porque muitas vezes eu não tenho a capacidade térmica do calorímetro, eu não tenho o calor específico daquela substância, então eu substituo ela por água para ter um efeito equivalente. Por que água, Danilo? Porque água é a substância que a gente tem mais importante, tanto na física como na química. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou dizer que o Q do calorímetro mais o Q da água mais o Q do óleo tem que dar zero. Pronto. Tá? Só que no Q do calorímetro, eu vou substituir pelas informações de quem? Da água. Do que você está falando, Danilo? É como se você estivesse fazendo de conta que o teu calorímetro tem o mesmo calor específico da água. Então você troca pela água. Então olha o que eu vou fazer. Massa vezes calor específico da água vezes variação de temperatura do calorímetro mais, agora tudo para água normal, M água vezes C água vezes variação de temperatura da água mais, agora para o óleo, M óleo vezes C óleo vezes variação de temperatura do óleo. Substituindo as coisas agora. Eu quero a massa como se o calorímetro fosse de água. Então, a massa do calorímetro em água. O calor específico do calorímetro eu vou fazer de conta que é 1 vezes. Agora, eu chamo a atenção de vocês para esta parte aqui. Ó. Qual é a variação de temperatura do calorímetro? O calorímetro começou a 20 graus e terminou a 40. Então, a variação de temperatura dele é 40 menos 20. Mais. Agora, vamos pegar as informações da água mesmo, né? A própria água. A água, ela estava a uma temperatura inicialmente diferente da do calorímetro. Então, eu vou escrever a massa da água vezes o C dela
vezes a variação de temperatura, 40 menos 30. Tá? Eu estou colocando as variações de temperatura para você saber quem é quem aqui nessa conta louca. Mas, agora, com o óleo. Eu vou pegar a massa do óleo, 200 gramas. Não precisa do grama, né? 200 vezes o calor específico do óleo, 0,5. Vezes a variação de temperatura sofrida pelo óleo foi temperatura final menos temperatura inicial, 40 menos 60. Tudo isso tem que dar igual a zero. Tá? Então fica 40 menos 20 dá 20, 20m, mais, aqui dá 1000 vezes 10. Aliás, 100 vezes 10 dá 1000, tá? Mais 200 vezes 0,5, que dá 100, vezes a variação de temperatura aqui, que é menos 20. Você tá vendo? Ó? Então fica 100 menos 20. Então dá menos 2000. Eu já vou colocar aqui, ó. Menos 2000. Isso é igual a zero. Pronto, ó lá. Aqui ficamos com 20 igual a 1000. 20m igual a 1000. Né? Já passando para a direita ali. 1000 menos 2000 dá menos 1000. Você passa para a direita. Portanto, a massa do equivalente em água, né? Seria 1000 dividido por 20. Tá? 50 gramas. Quer dizer, se o calorímetro fosse substituído por água, ele teria o mesmo efeito ali, equivalente a 50 gramas de água. Tá? É uma massa equivalente, por isso ela se chama equivalente em água, especificamente na água, ou seja, sempre que você precisar calcular o equivalente em água, você usa o calor específico dela. Tá bom? Beleza? Conceitozinho novo, mas também nada assim muito complicado. Certo, gente? Então vamos para a questão número 13. 13. Ok? Bora lá. Na questão número 13, pessoal, é uma questão que tem até o item G, mas são itens bem pontuais, assim, nada muito grande. O objetivo dela é fazer com que a gente relacione aquele gráfico de mudança de estado que a gente vê lá na química com a parte quantitativa relacionada à energia, temperatura, cálculos, já na física. Tá? Na aula teórica, a gente fez uma série de considerações a essa questão da mudança de estado, que nós trabalhamos de uma forma, né, usando o calor latente, e as variações de temperatura durante uma troca de calor, e aí a gente usa o calor específico. Então, o exercício vai basicamente colocar tudo isso na forma de uma espécie de resumo. Então, vamos lá. O gráfico abaixo apresenta a curva de aquecimento de uma substância pura, de massa 100 gramas, inicialmente no estado sólido. Ok. Pede temperatura de fusão, ebulição, calores latentes, de fusão, ebulição, e calores específicos dos três estados, ou seja, para a gente poder analisar toda aquela teoria agora na forma de um exercicinho pontual. Então, ó, vamos lá. Item A, temperatura de fusão. A nossa substância entra em fusão, pessoal, a 50 graus Celsius, certo? 50 graus Celsius. Tá? A primeira mudança de estado ocorre justamente quando o corpo continua recebendo calor, mas a temperatura não varia. Nesse caso, toda a energia que o sistema está recebendo do meio externo, ele está sendo utilizado, na verdade, para fazer as moléculas se separarem. Né? Então, quer dizer, nessa situação, o sistema não está aumentando a energia cinética, ele está aumentando a energia potencial. Quando é que você sabe que o sistema está aumentando a energia cinética? Quando a temperatura varia, tá bom? Item B, de bola. O ponto de ebulição do nosso composto aqui, da nossa substância, é 150 graus Celsius. Tá? O calor latente de fusão. Vamos calcular o calor latente de fusão. Gente, qual é a definição de calor latente? É a quantidade de calor que uma certa substância precisa para mudar de estado por sua massa. Quer dizer, quantas calorias por grama eu preciso para fazer a substância mudar de estado? Ok? Acompanha comigo aqui então, gente. Vem cá. Durante a fusão, olha no gráfico. A fusão, ela
vamos dizer assim, ela requer que o sistema absorva calor. Veja que a quantidade de calor absorvida foi de 6 quilocalorias. Percebam que no eixo X nós temos a quantidade de calor fornecida. Então veja que a fusão ela começa aqui, quando o corpo já tinha recebido 3 quilocalorias, e ela termina quando ele já tinha recebido 9. Então a gente conclui que para fusão são necessárias 6 quilocalorias. Então vou escrever aqui, ó. 6 quilocalorias dividido pela massa do composto. Ele fala que usou 100 gramas. Portanto, o calor latente de fusão é igual a 60 calorias por grama. Pronto. Tudo bem? 60 calorias por grama. Quer dizer, para eu derreter, para eu fundir cada grama daquela substância em si, eu preciso dar para aquele sistema 60 calorias, ok? Item D, na sequência, o calor latente de vaporização. Mesma coisa, só que para vaporização. Né? Ah, a massa é a mesma. Eu estou vaporizando 100 gramas. Só que agora vamos olhar no gráfico para ver a energia necessária desse evento. Ó. A vaporização começou aqui, ó, quando o sistema já tinha recebido 15 de calor. 15 quilocalorias. E terminou quando o sistema estava com 24 quilocalorias recebidas. Então, de 15 para 24, a gente tem 9 quilocalorias. 9.000 calorias para fazer o composto passar para o estado de vapor. Ok? Então, 9, 10 a terceira. Então, L de vaporização igual a 90 calorias por grama. Tranquilo? 90 calorias por grama. Tá, então analisamos primeiro o ponto de fusão, ponto de ebulição e os calores latentes, ou seja, a gente dedicou a primeira parte do exercício para as mudanças de estado. Agora os três últimos itens, o E, o F e o G, vão trabalhar com a gente os conceitos de calores específicos, né? Gente, o calor específico, só para a gente lembrar, ele é a quantidade de calor que uma certa massa precisa para variar uma temperatura. Ok? Então, nessa análise, a gente vai trabalhar com as variações de temperatura durante as não mudanças de estado, certo? Então, para começar, vamos olhar para o estado sólido. Ó, estado sólido, a gente percebeu que o corpo precisou de 3 quilocalorias, presta muita atenção aqui, 3 quilocalorias para variar a temperatura de 40 graus Celsius. Ok? Então, vamos começar a substituir. Ó. C no estado sólido. 3 quilocalorias para fazer uma massa de 100 gramas variar 40 graus. Tudo bem? 3.000 calorias, repetindo, ó. 3.000 calorias para fazer uma massa de 100 gramas, presta atenção, 100 gramas, variar 40 graus Celsius aqui no eixo. Ok? No final das contas, isso vai dar 3 quartos, né? Então, dá 0,75 caloria por grama grau Celsius. Ok. Item F. Calor sensível para o estado líquido. Mesma continha, tá? Ó, mesma continha. Não vou nem escrever de novo a fórmula. Vamos lá. Vamos para o líquido, galera. O líquido está no segundo trecho aqui. Quantas calorias ele recebeu aqui, galera? Ó, ele foi de 9 até 15. Então, ele recebeu 6 quilocalorias. Com essas 6 quilocalorias, qual foi a variação de temperatura dele? Ah, ele foi de 50 para 150. Sacaram? Ah, então vamos lá. Ó, são 6 quilocalorias para que uma massa de 100 gramas
varie 100 graus Celsius. Tá bom? Beleza. Isso vai dar 0,6. Veja que os calores específicos mudam, né? Quando você muda o estado físico. Quer dizer, o jeito que o corpo recebe calor muda. Né? Você vê que no estado líquido, você precisa de menos caloria do que no estado sólido para variar aquele grau Celsius. Tá? Beleza, tranquilo. E agora para o item G. G. Mesma coisa, calor no estado de vapor vamos lá, para o gráfico. Para o vapor, gente, quais as informações a gente tem? Ó, eu precisei de 3 quilocalorias, ó, de 24 para 27, 3 quilocalorias para variar 50 graus Celsius. Então, olha só o que eu fiz. Vamos lá. Com 3 quilocalorias, eu consegui fazer 100 gramas variar 50 graus Celsius. Aqui. Tudo bem? Isso vai dar 3 quintos, né? 3 quintos, beleza? 3, aqui eu cancelo 10 a terceira com esses 3 zerídeos, ó. Tá? Então vai dar 0,6 também. Tá? Por grama grau Celsius. Beleza? Esse acabou coincidindo com o outro. Beleza? O que não significa nada também pra gente. Tranquilo, pessoal? Só para a gente fixar bem o conceito de calor específico e calor sensível, né? Que é a mesma coisa, e calor latente, ok? Dá print, vamos para o exercício número 14. Questão 14. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a menos 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para se obter água a mais 10 graus Celsius? Considere a pressão normal. Então, é um exercício em que vai haver uma troca de calor, mas o nosso objetivo em si é calcular o calor absorvido por um sistema. Qual a diferença desse caso para os outros? Não tem muita coisa de diferente. Aqui a gente vai pegar o gelo a menos 10 graus, levá-lo até zero, derreter, fazer a fusão dele, obter água a 0 graus, e aí sim levar essa água a água mais 10. Então eu tenho estágios. Né? Eu parto de um cubinho de gelo, de temperatura menos 10 graus Celsius, 200 graminhas. Eu vou dar calor para ele. Na primeira etapa, eu quero levar ele a gelo 0 graus. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, isso aqui eu vou chamar de Q1. Depois eu vou pegar esse gelo a 0 graus e derretê-lo. Então, obter a água a 0 graus. Isso eu vou chamar de Q2. Nesse passo, a gente está trabalhando com calor latente, certo? E o terceiro e último passo é pegar essa água e levá-la a mais 10 graus Celsius. Então, o nosso balanço aqui de energia são 3 calores recebidos. Então, eu vou dizer que o calor total é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Sendo que Q1 é MC delta θ. Q2 é ML. E Q3 é MC delta θ. Percebem? São 3 situações. Bom, vamos começar a fazer a conta. Total. Igual a M vezes. A primeira parte da história, nós estamos trabalhando com gelo, né? Ó. Certo? Se eu estou trabalhando com gelo, eu vou usar o calor específico do gelo, que é meio. Vezes. Qual a variação de temperatura de menos 10 para 0, gente? 10 graus Celsius. Final menos inicial. 0 menos menos 10, tá certo? Mais Q igual a ml agora. Agora eu vou derreter o gelo. Então eu vou pegar os 200 gramas e vou derreter. Então, vezes 80. Pronto, derreteu.
Agora eu vou pegar essa água a 0 graus e levar ela até 10. Nota que agora a conta vai usar um outro calor específico. Eu chamo muito a atenção de vocês para esta parte aqui e esta. Né? Eu estou usando na primeira parte o calor específico do gelo e depois agora o da água. A variação de temperatura é a mesma, que foi de 0 para 10. Aqui. Tá bom? Então aqui fica 100 vezes 10 dá 1000, mais 80 vezes 200 dá 16.000, mais 200 vezes 10, 2.000. 2.000. Portanto, o calor total, né, recebido pelo sistema vai dar 19.000 calorias. Tá? Quer dizer, para esquentar 200 gramas de água, você precisa de 19 quilocalorias. Cacau. Tranquilo? Mais simples do que aqueles outros que a gente fez anteriormente, né? Tá bom? Só uma trocazinha de calor, na verdade 3 trocazinhas de calor, soma tudo e chega no resultado. Tranquilo? Printa aí pra gente ir então para a 15ª questão, gente. Vamos lá. Questão número 15. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturam-se 60 gramas de gelo a menos 40 com 80 gramas de água a uma temperatura θ. Qual deve ser o valor de θ para que no final tenhamos massas iguais de gelo e água? Então, uma troca de calor também. Nesse caso, seria interessante a gente entender o início e o final, para a gente poder trabalhar com a troca de calor. Como está envolvendo aqui uma mudança de estado, a gente precisa analisar quem derrete, quem congela, tá? Mais ou menos nessa linha. Então eu tenho 60 gramas de gelo que está a menos 40. Juntamente com 80 gramas de água a uma temperatura θ. Tá? Fica claro que se eu tenho gelo e água, o calor ele vai passar da água para o gelo. Certo? Tá? Esse gelo está a uma temperatura abaixo de 0, a água certamente está a uma temperatura ou 0 ou acima de 0, não é verdade? Então é basicamente isso. O que ele quer no final? Ele quer que eu tenha no final massas iguais de gelo e água. Opa, peraí. Se eu tenho que ter massas iguais de gelo e água, significa que no final eu tenho que ter, preste muita atenção agora, 70 gramas de gelo e 70 gramas de água. Certo? Quer dizer, eu tenho ali dentro uma quantidade de água que vai ter que diminuir para que o gelo aumente, já que eu tenho que ter massas iguais. Ou seja, a gente está imaginando a seguinte situação: a água ela vai perder calor, vai abaixar a temperatura e uma parte dela vai congelar. Tá? Eu vou ter que ter 10 gramas congelam. Isso é muito importante na hora que a gente for fazer conta. Eu tenho que congelar 10 gramas de água, ok? Muito bem. Outra coisa importante, né, gente? Qual a temperatura final desse processo? Quando o sistema entrar em equilíbrio, qual vai ser a temperatura? Ora, se nós temos gelo e água, a única temperatura possível para isso é 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, o que vai acontecer na real? Olha só. 60 gramas de gelo vão aquecer, entre aspas, eu vou colocar aqui entre aspas, de menos 40 até 0 graus. Quer dizer, todo aquele gelo que estava a menos 40 vai ser aquecido a 0 graus, tá? Para que o sistema entre em equilíbrio.
Outra coisa que vai acontecer. Sabe aqueles 80 gramas de água que estavam a uma temperatura θ desconhecida? Vão resfriar até zero. Eles vão resfriar de θ até 0 graus. Né? Então, imagina o calor saindo dessa água, desses 80 gramas de água, fazendo com que essa água resfrie até 0 graus. Quando essa água, e esse calor está indo para quem? Para o gelo aquecer. Quando esta água atingir 0 graus, ainda tem que acontecer uma terceira coisa. Adivinha o quê? 10 gramas de água devem congelar. Devem congelar. Tudo bem? Uma parte dessa água vai perder, a água vai perder tanto calor para o gelo, né? O gelo está indo de menos 40 até zero, né, gente? É uma baita temperatura. Ele vai perder, essa água vai ser obrigada a dar tanto calor para esse gelo que uma parte dela vai acabar congelando. Não chega a congelar tudo, mas congela aí 10 gramas. Então, no meu balanço energético, nós vamos ter que somar tudo isso igual a zero. Então, vamos lá, ó. Q1 mais Q2. Vou colocar de algarismo arábico mesmo, que fica mais rápido, né? Mais Q3 tem que ser zero. Tudo bem. Quem é Q1, galera? Q1 é o nosso gelo esquentando. Então, é massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes variação de temperatura, olha. Final menos inicial. Já vou colocar o menos com menos mais, ó. Tá, o gelo aqueceu 40 graus Celsius. Beleza? Mais água resfriando de θ a 0 graus. Então, 80 gramas de água resfriando. Peraí. Vamos colocar separadinho. Massa da água. Resfriando, né? Então, C da água vezes temperatura final menos inicial. Olha onde está a nossa incógnita. Essa temperatura que eu quero descobrir, ó. Qual deveria ser o valor da temperatura dessa água para que tudo isso que a gente está supondo aconteça? Agora presta muita atenção aqui. Massa de água, linha, vezes o calor latente de solidificação. Esta massa de água linha é só a massa de água que congela. 10 gramas. Tá? Não é toda a massa. Beleza? Agora presta atenção, vamos começar a substituir. Qual que é a massa de gelo que eu tenho? A massa de gelo é 60 gramas. Vezes calor específico do gelo, meio. Vezes 40. Mais massa de água que esfriou, 80. Vezes C. Vezes menos θ. Tudo bem? Mais massa de água que congela, 10 vezes o calor latente de solidificação, eu tenho que colocar o sinal negativo. Percebem isso? Isso é um detalhe bem importante na questão. Por que negativo? Porque para ela solidificar, ela está perdendo calor. Gente, todo o calor que está fluindo é por causa desse processo. Ela primeiro esfriou e depois congelou. Tá? Então agora fica, ó, 60 vezes meio dá 30, vezes 40, 1.200, menos 80 θ, né, ó, 80 vezes 1 dá 80, vezes menos θ, menos 800. 800. Isso é igual a zero. Ah, tranquilo. Muito bem. 80 θ igual a 400. Tá certo? Portanto, θ é igual a 5 graus. 5 graus. Tá? Então, quer dizer, com essa água
com essa quantidade de água aí, 80 gramas, numa temperatura de 5 graus, a gente consegue ter um equilíbrio, né, gelo-água, onde uma parte dessa água acabe congelando para conseguir ter as massas aí iguais de acordo com a exigência, né, a condição de resolução do problema. Tá bom, gente? Questão difícil, né? Essa já é um pouquinho mais casca. Beleza? Print na tela e vamos para a questão, então, 16. Questão 16. Ele fala assim: qual a quantidade de calor necessária para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus em vapor da água a 110? E dá um monte de informações. Ele é exatamente o contrário daquele exercício onde nós tínhamos o gráfico e precisávamos calcular calor sensível, calor latente, ponto de fusão, ponto de ebulição. Aqui ele deu as informações e vai pedir para a gente fazer conta. E depois ele pede para fazer o gráfico. Faça seguir o gráfico de temperatura θ em função da quantidade de calor Q, representando todas as etapas do processo, ou seja, a curva de aquecimento. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico junto com as contas, né? Eu acho que fica mais fácil. Né? Se nós analisarmos o processo, ó, você tem primeiro o gelo saindo da temperatura de menos 20 graus e indo até 0, esse é o bloco 1 aqui, ó. Depois o gelo vai derreter, vai se tornar água a 0 graus. Depois a água vai aquecer de 0 a 100, vai entrar em ebulição e depois o vapor vai aquecer de 100 até 110, tá? Claro que o meu gráfico está com os eixos meio fora de escala, mas dá para entender. Então vamos chamar os processos de 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Eu vou calculando um por um e vou completando o gráfico, tá? Aqui a gente já pode colocar as temperaturas, ó. Menos 20. Aqui eu posso colocar a temperatura 100 graus. Aqui é o 0, né? Seria a origem. E aqui em cima eu vou colocar a temperatura 110. Tá bom? No meu eixo X eu vou colocar o calor em quilocalorias. E aí, à medida que eu vou fazendo as contas, eu vou preenchendo aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? Eu vou colocar o 110 um pouquinho mais para baixo, senão eu vou ter problema na hora de fazer a medida aqui. Vou colocar ele mais para baixinho aqui, ó. Vou colocar ele bem para cá, ó. Senão depois eu não consigo colocar no gráfico. Já tá meio difícil de colocar ele aqui, ó. Tá, ó. Todos esses valores no eixo são as quantidades de calor que a gente vai ter que calcular, ó. Tá? Beleza? Então vamos começar primeiro aquecendo o gelo até 0 graus. Então, 1. Q1 igual a MC do gelo vezes a variação de temperatura nesse primeiro trecho é 20. Ele vai de menos 20 até 0. Então eu vou ter isso aqui, ó. Q1 é igual a 50 vezes 0,5 vezes a variação de temperatura, que é 20 graus. Tá, isso aqui dá 50 calorias. 50 calorias. Tá? Então eu vou colocar no meu eixo, eu coloquei ali quilocalorias, mas vale a pena colocar só calorias, né? A gente não vai usar tanta caloria assim para botar quilo. Tá bom? Então a primeira parte ali, eu vou gastar 50 quilocalorias. Perdão? Aqui, ó. Opa. Eu vou gastar aqui, ó, 50 calorias. Só para chegar com o gelo até 0 graus Celsius. Segunda parte da história. 2. Vamos derreter o gelo? Q2 igual a M do gelo vezes o calor latente de fusão. Então, Q2 igual a 50 vezes 80.
Percebe? Só nessa brincadeira eu gastei 400 calorias. Então, quer dizer, eu já tinha dado 50. Agora, eu tenho que adicionar mais 400. Então, eu cheguei aqui no 450. 450 calorias. Só para conseguir pegar o gelo a menos 20 e trazer ele para virar água a 0. Agora eu tenho água a 0 graus. Agora eu vou levá-la até 100 graus. Agora eu vou pegar água líquida e levá-la até 100 graus. Então é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura dela. 50 vezes 1 vezes 100. Ok? Nesse caso, a gente teve que gastar 5.000 calorias. Então agora eu estou com um total de quantas calorias acumuladas? 5.450 calorias. Percebe? Todas as diferenças entre esses intervalos é justamente o que a gente está calculando e está adicionando num efeito acumulativo, né? 50 para aquecer o gelo, mais 400 para derretê-lo, mais 5.000 para levar a água até 100 graus. Agora eu vou evaporar a água. Estamos chegando no final. Evaporação da água ali. Q4 igual a M da água multiplicado pelo calor específico do vapor. Massa da água, 50 vezes... O calor específico de vaporização é 540, galera. 540, tá? 540 vezes 50 dá 2.700. Ou melhor, 27.000. Tá? 27.000. Tá certo? Então, esses 27.000 eu vou gastar só para levar a água daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Enorme, né? Tá? Mais 5.450, né? Então, você vai para 32.450. Aqui eu já posso colocar, ó, 32.450 calorias acumuladas. Tá? E a última partezinha é pegar esse vapor e esquentar mais 10 graus Celsius. Então é a massa do vapor vezes o calor específico do vapor. Ah, aqui, só uma correçãozinha bem rápida, antes que vocês se assustem. Aqui é L. Ó. Perdão. Aqui, ó. Aqui é L. Senão fica errado. L de vapor. Tá? Que eu estava mudando de estado. E aí sim. Tá? E aqui, vezes a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Pronto, olha lá. 50 vezes. O calor específico do vapor é 0,45. Vezes 10. Tá? Então fica 500 vezes 0,45. Dá 225. Bem pouquinho. Então, esse último pedacinho aqui, ele só vai acumular mais 225 calorias. Então, esta parte aqui, ó, vai ser 32.450. Então, 32.450 mais 225. Dá 32.675. Calorias. Tá? Fomos acumulando e chegamos a essa quantidade enorme de calor. Tá? Bem trabalhoso o exercício, mas não tem assim dificuldade de conceito. Só as continhas, né? Tá bom? Muito zero, né? Pipocando. Tranquilo? Então, printa aí
questão 17. Estamos chegando no final. Lembra que as duas últimas questões que eu havia colocado na lista são sobre diagrama de fases. Então, eu vou fazer a questão 17 e depois na questão 18 e 19 a gente dá um resuminho para lembrar diagrama de fases, ok? Bora lá então, gente. O probleminha 17 é um problema 4 em 1, gente. Os 4 itens, na verdade, são trocas de calor, só que em situações diferentes, partindo sempre de um mesmo sistema. Vamos dar uma lida? Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, isso é bom, porque eu não preciso incluir o calorímetro nas minhas contas, são misturados uma massa M de gelo a menos 20 graus Celsius com 90 gramas de água a 20 graus Celsius. Então eu tenho M gramas de gelo, vamos começar a colocar aqui, ó. Eu tenho uma massa M de gelo a menos 20 graus, juntamente com uma massa de 90 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá aí. Beleza. Ele quer saber o seguinte, determine para cada um dos casos qual que é o valor dessa massa de gelo, tá? Item A, eu quero ter água a 0 graus. Eu quero que... Bom, em todos os casos, né, gente, a gente já imagina que o calor vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, isso aqui é o calor. Só que esse calor vai depender do que você quer no final, né? No item A, por exemplo, ele quer só água a 20. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? A água, ela vai fazer com que o gelo se eleve de menos 20 até 0 e depois derreta. Então, esse gelo aqui, ele vai sofrer, no item A, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius mais fusão. Para que tudo no final seja água. Tá certo? Então, vamos começar a fazer o balanço? Bom, Q1 vai ser o Q da variação de temperatura do gelo, mais Q2 vai ser o Q de fusão, mais o Q em amarelo, eu vou deixar o Q da água, que vai resfriar. Tá bom? Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Tá? Então, vai ser M do gelo vezes C do gelo vezes variação de temperatura de 20 graus Celsius mais M do gelo vezes calor latente de fusão mais, agora, as informações de quem vai perder o calor. M da água vezes C da água vezes a variação de temperatura da água é menos 20. Eu só quero água a 0 graus. Tudo isso tem que dar 0. Vamos desenvolver agora. Massa do gelo, M, não sei quanto é, vezes. Qual é o calor específico do gelo? 0,5. Vezes variação de temperatura 20. Mais massa do gelo, vezes o calor latente de fusão, mais massa da água, agora vem as informações da água que vai perder calor. 90 vezes 1 vezes menos 20. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tá? Desenvolvendo um pouquinho mais isso, 10 mg mais 80 mg igual a 1.800. Tá? 90 mg igual a 1.800. Então, mg igual a 1.800 dividido por 90. Tá? Que dá 20. 20 gramas. Pronto. Então, nas condições do item A, o que eu quero que aconteça? Quero que o equilíbrio seja atingido com todo mundo a 0 graus
no estado líquido, a massa tem que ser 20 gramas. Agora, eu vou fazer o item B. Ô, gente, no item B, eu quero que fique todo mundo a 0 graus, só que no estado sólido. Ou seja, nesse caso, a água tem que congelar. Essa água aqui, ó, ela vai perder calor até 0 graus e vai congelar. E agora o meu gelo não. Então vamos desenhar aqui, ó. Agora você tem uma massa de gelo que está a menos 20 graus. E eu tenho água, 90 gramas de água, que está a uma temperatura de 20 graus. Tá? Então o nosso problema agora é o seguinte, o calor ele continuará passando daqui para cá. Só que agora, a minha água ela vai ter uma variação de temperatura até 0 graus e vai solidificar, congelar. Eu quero que todo mundo fique no estado sólido agora, na mesma temperatura. E o meu gelinho, o que ele vai fazer? O meu gelinho ele só vai variar a temperatura 20 graus. Né? Eu quero que o equilíbrio seja atingido com todo mundo a 0 graus no estado sólido. Então vai ser o seguinte, ó. Q do gelo mais Q da água para resfriar mais Q de congelamento da água. Tudo isso tem que ser 0. Tudo isso tem que ser 0. Tá? Então vamos lá. Massa do gelo, M, vezes calor específico, 0,5, vezes variação de temperatura do gelo. O gelo vai ter que aquecer de menos 20 até 0 graus. Então, 20. Mais. Agora vem a massa da água. Preste atenção. M vezes calor específico. Só que essa água que estava a 20 graus, ela vai ter que abaixar até 0. Aqui. E depois vai ter que congelar. Olha como é que eu vou escrever o congelamento dela, gente. Menos 80. Seria o calor latente de solidificação, que ele coloca ali nas informações como menos 80. Então eu tenho tudo isso igual a 0. Olha lá. Tá? Vamos fazer essa conta aqui? Ó, fica 10m menos 1.800 menos... cuidado que ali é 80 negativo, né? 80 vezes... Menos 80, né? Dá menos 7.200. Tudo isso tem que ser igual a 0. 10m igual a 9.000. Tá? Menos 1.800 com menos 7.200 passa para o outro lado. Então a massa, nesse caso de gelo, tem que ser maior. 90, né? Tem que ter mais gelo para garantir que tudo fique congelado. Então no primeiro caso eu tinha 20 gramas, agora eu tenho 90 gramas. Tudo bem? Vamos então para o item C, pessoal. Tá? Agora, tanto o item C como o item D, eles querem ou água a 10 ou gelo a 10. Tá bom? Beleza? Então bora lá. Vamos para o item C. No item C, o que a gente vai ter que fazer nesse caso, gente? Eu quero que a temperatura esteja em equilíbrio térmico, né? O sistema atinja o equilíbrio a 10 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que todo esse gelo aqui, ó, ele vai ter que ir até 0 graus, derreter e aquecer. Tá? E a água vai ter que esfriar só 10 graus. Então são 3 calores para o gelo e mais um calor para a água, que vai ser o calor perdido, né? Então, olha como é que vai ficar. Q1 mais Q2 mais Q3. Todos esses calores aqui são para conseguir levar o gelo até 10 graus. Mais
o calor da água, que é 0. Tá bom? Então vamos lá, eu já vou substituir direto. Ó. M vezes C vezes. A primeira variação de temperatura é de 20 para 0. Mais. Agora eu vou derreter o gelo. ml mais. Agora eu vou pegar o gelo a 0 graus, que agora não é mais gelo, né? Ele é água a 0 graus, e vou levar ele até 10. Então é M, C, delta θ. Percebam que aqui eu já usei o calor específico da água, ó, enquanto aqui eu estava usando o do gelo. Mas agora vem o resto ali. A massa da água, que vai esfriar, vezes 1, vezes a variação de temperatura dela, que é negativa. Tá? É a única que vai esfriar. Então vai ficar 10 m's mais 80 m's mais 10 m's, é a terceira, o aquecimento da água. Tudo isso é igual a 900. Tá? Portanto, a massa de gelo vai ser, na verdade, 900 dividido por 100, dá 9 gramas de gelo. Veja que agora, para você conseguir aquecer o gelo, a massa tem que ser bem pequenininha, né? Visto que a água não vai esfriar muito. Ela vai perder pouco calor. Então, se ela vai perder pouco calor, ela vai esquentar uma pequena quantidade de gelo, vai conseguir derreter ele e levar ele até a temperatura desejada. Tá bom? Então, você vai alterando a quantidade do corpo mais quente, do corpo mais frio, para você atingir o equilíbrio que você deseja. Tranquilo? Vamos para o item D, então, galera. Já no item D, ele quer que o sistema atinja o equilíbrio a menos 10 graus Celsius. Então, agora, o que a gente vai ter que pensar? Bom, a água ela vai doar calor para o gelo. Só que ela vai esfriar até 0 graus, congelar, vai solidificar, vai se transformar em gelo. E esse gelo ele vai abaixar a temperatura de 0 para menos 10. Então, é um baita de um resfriamento. São 3 calores para essa água. Enquanto meu gelo só vai ser esquentado de menos 10 de menos 20 a menos 10. Então, eu tenho, olha só o que vai acontecer agora. Q do gelo mais Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Todos esses calores aqui são para transformar esta água em gelo. Percebem? Então, toda essa parte aqui vai entrar em Q1, Q2, Q3. Tá bom? Vamos lá. Massa do gelo, M vezes C vezes. Esse gelo, ele vai passar de menos 20 para menos 10. Então, a variação de temperatura dele é 10. Mais. Agora vai começar todos os resfriamentos da água. Ela resfria, congela e o gelo vai resfriar. Então, vai ser 90 vezes 1 vezes. Primeiro eu vou congelar a água, ó. Vai de 20 para 0. Menos 20. Mais. Agora eu vou congelar essa água. 90 vezes o calor latente de vaporização. De vaporização não, perdão, de solidificação. E o terceiro, 90. Agora eu vou pegar. Agora essa água já congelou. Agora eu vou fazer o Q3 aqui, ó. Ela já congelou, então virou gelo, que vai resfriar menos 10 graus. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tudo isso tem que ser igual a 0. Ficou enorme. Também não sei porque eu economizei tanto espaço aqui, né? Podia ter feito aqui embaixo. Então fica, ó, 5m. Agora, ó, 5m seria isso aqui, né? Menos 1.800. Menos 1.800, que seria isso aqui. Menos 7.200. Menos, né, o 7.200 seria isso aqui, ó. Menos essa partezinha aqui, ó. 450. Isso é igual a 0.
Então, aqui fica 5m igual a 9.450. Tá? Passando já tudo para o outro lado. Então, a massa seria 9.450 dividido por 5. Vou colocar aqui 9.450 dividido por 5. Dá 1.890. Quer dizer, a massa de gelo que tem que ter ali para você conseguir congelar aquela aguinha é de quase 2 kg. É uma massa bem maior, visto que você quer manter o sistema bastante frio, né? É uma temperatura bem baixa, tá? Beleza. Então, um exercício super trabalhoso, como a gente já havia previsto, né? Como a gente havia comentado na aula, são exercícios sempre muito complicados, de conta, muito braço, mas a teoria não é das piores assim, tá bom? Beleza. Tira print, porque agora a gente vai encerrar a aula fazendo os 2 exercícios sobre diagrama de fases. Então, vem agora na sequência uma teoriazinha de alguns minutos, e aí a gente faz as questões de diagrama de fase, ok? Bora lá então, gente, vamos lá. Para a gente encerrar, então, essa parte 3 de termologia, vamos falar um pouco sobre o diagrama de fases. Gente, o estado físico que uma substância se encontra, ele depende diretamente de 2 fatores. Que fatores são esses? Pressão e temperatura. De tal maneira que a combinação desses 2 fatores vai fazer a substância se apresentar ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso, ou em algumas situações você consegue colocar a substância numa condição tal em que ela esteja na mudança de estado. Por exemplo, se eu chego para você e digo assim, que estado físico você deve esperar da água a 100 graus Celsius, 1 atm? Você pode dizer para mim, Danilo, ela pode estar líquida ou vapor. Porque a 100 graus Celsius e 1 atm, ela está na transição. Agora, se eu pego essa mesma água a 90 graus Celsius e 1 atm, aí eu sei que ela está no estado líquido. Então, como o estado da substância depende de 2 variáveis, a pressão e a temperatura, a gente cria uma forma gráfica de analisar o estado em função dessas variáveis. Essa forma gráfica é o que vocês estão vendo na tela, é o diagrama de fases. O diagrama de fases, como está dizendo na definição, descreve condições físicas de temperatura e pressão nas quais os estados de uma certa substância podem ser encontrados, ok? Então, para você encontrar um estado físico, basta você escolher uma coordenada no eixo x, temperatura, e uma coordenada no eixo y. Junta as 2 coordenadas que você vai encontrar um ponto. Dependendo de onde esse ponto estiver, você vai dizer, então, que a substância está num estado, ou no outro, ou numa transição. Então, notem que regiões desta parte do gráfico mostram a substância no estado sólido. Então, condições de pressão e temperatura que juntas estejam nesta região determinarão um estado sólido. No estado líquido, eu tenho essa região aqui, de condições de pressão e temperatura. Estado gasoso, uma quantidade também de pontos para a condição de pressão e temperatura. Notem que, eventualmente, o ponto escolhido pode cair em cima da curva. Se os pontos caírem em cima da curva, isso indica que a substância está numa transição de fase. Ela pode estar numa transição sólido-líquido, sofrendo fusão ou solidificação, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela pode estar numa transição sólido-gás, que seria uma sublimação ou uma ressublimação, né? Ou nas condições líquido-gás, que pode determinar ou uma condensação ou uma vaporização, tá certo? Então, basicamente, os exercícios que envolvem gráficos desse tipo vão questionar a gente sobre essa história do estado físico. Tem um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui, que mostra condições da água, tá? Para a gente chamar a atenção de alguns pontos interessantes. Por exemplo, veja só. Espera aí que minha câmera caiu. Agora foi. Veja só. Vamos pegar uma temperatura bem famosa da água, ó. 100 graus Celsius e condição de 1 atmosfera.
Se eu pegar os dois pontos, ó, 100 graus Celsius e 1 atm, e cruzá-los, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. Ou seja, a água nessa condição, ela está numa transição líquido-gás, ou gás-líquido. Tá vendo? Se eu pegar um outro ponto famoso, ó, 0 graus Celsius, com 1 atmosfera de pressão, a água está na transição sólido-líquido. Percebam pelo gráfico também que a água pode sublimar. Você tem condições de temperatura e pressão que podem proporcionar à água transitar entre gelo e vapor. Só que nas condições ambiente a gente não percebe isso. Por quê? Você pode olhar que essa parte do gráfico, ela está localizada numa região de pressão quase vácuo. Ó, para você fazer a água sublimar, por exemplo, a 0 graus, ó, você tem que fazer a água ficar numa pressão menor que 0,0006. Ou melhor, 0,006. Tá? Quer dizer, nas condições ambiente é difícil a gente encontrar esse tipo de condição. Então não é que a água não sublime. Todos os líquidos, todos os sólidos, perdão, poderiam sublimar, desde que colocados nessa condição. Tá bom? Um outro ponto muito curioso desse gráfico é o ponto assinalado como ponto triplo. O ponto triplo é uma condição especial de pressão e temperatura em que você consegue observar 3 transições. Você consegue transitar sólido, líquido, gás. Tá? Veja que esse ponto triplo também para a água é bem diferente das condições que nós temos no nosso ambiente. Para você fazer a água ficar no ponto triplo, você precisa que ela esteja a uma pressão de 0,006, numa temperatura de quase 0 graus Celsius. Tá? Então, nessa condição, eu conseguiria observar a água sublimando. Tudo bem, tranquilo, beleza. Tá. Dentro desta perspectiva, vamos dar uma olhada na questão, nas duas próximas questões. Tá? Vamos lá. Questão 18. Ele dá um gráfico de diagrama de fase, de pressão e temperatura, e fala que é uma substância qualquer. Beleza? Veja que nesse gráfico a pressão está dada em milímetro de mercúrio e a temperatura, tudo bem, em graus Celsius. Ele vai fazer um monte de perguntas para a gente. Então vamos lá. Item A. Em que fase a substância se encontra quando ela tiver com uma pressão de 300 milímetros de mercúrio e 10 graus Celsius? Vamos para o gráfico. Olha, pressão 300, 10 graus Celsius, ela está aqui, ó, ponto A. Ela está no estado sólido. Esta região aqui é a região do estado sólido. Sólido. B de bola. E se ela tiver a 300 milímetros, só que agora na temperatura de 30 graus Celsius. 30 graus Celsius é o ponto B, concorda? Ponto B, líquido. Líquido. Ponto B, tá? 300 no eixo Y e 30 no eixo X. Item C. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? De B para A, ela está indo do líquido para o sólido. É uma solidificação. Tá? Solidificação. Item D. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de D para E? Presta atenção que de D para E, pessoal, ela está indo de gás para líquido. Lembra que essa parte aqui do gráfico é gás. Então, ela está indo de D para E, gás para líquido. Liquefação ou condensação. Tá? Item E. Em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior ao ponto triplo? Veja só. A pressão do ponto triplo é 200.
Para qualquer valor de pressão abaixo de 200, você concorda que o ponto vai cair ou aqui, ou nesta outra parte? Então, quer dizer, se a gente mantiver a substância abaixo dessa pressão do ponto triplo, ou ela estará sólida, ou ela estará gasosa. Tá? Ou seja, ela não poderá se encontrar no líquido, no estado líquido. Tá? Lembrando que o estado líquido ele é delimitado por esse pontinho aqui, quer dizer, para você conseguir fazer o gráfico cair aqui dentro, o ponto cair aqui dentro, ele tem que estar uma pressão de pelo menos acima de 200 milímetros de mercúrio. Essa pressão de ponto triplo é interessante justamente porque ela delimita em que momento você consegue encontrar o cara no estado líquido ou não. Quer dizer, não importa a temperatura, para qualquer pressão abaixo de 200, o ponto vai cair nessa região inferior do gráfico, ou seja, líquido ele não vai ser. Tá? Item F. Sendo C o ponto crítico, é possível liquefazer a substância por meio de uma compressão isotérmica, estando a uma temperatura de 70 graus Celsius? Meu Deus do céu, o que é ponto crítico? Ponto crítico. Não é ponto triplo. Não é ponto triplo. Presta atenção aqui, gente. Tá vendo aquele ponto C ali? Esse ponto C, ele é um ponto muito especial. Por quê? Se você pegar esse ponto e projetar ele no eixo X, você vai encontrar uma temperatura especial. Por exemplo, veja só. Vamos imaginar que eu queira pegar a substância D, que é um gás, e transformá-la em líquida. Por exemplo, como é que você podia fazer isso? Eu posso pegar o D, aumentar a pressão dele, sem mexer na temperatura. Se eu aumentar a pressão de D sem mexer na temperatura, você concorda que eu transformo ele em líquido? Quer dizer, o D ele é um estado que pode se liquefazer por meio de uma compressão isotérmica. Então eu posso escrever assim, observação. Uma forma de você entender o que é o ponto crítico. D pode ser liquefeito apenas por compressão. Você fala, tá, Danilo, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo chamar a sua atenção que nem sempre para eu transformar um gás em líquido eu preciso esfriar. Eu posso sim comprimi-lo, comprimir tanto que ele vira líquido sem esfriar. Por isso que ele usa o termo compressão isotérmica. Só que, peraí, Danilo, isso dá para ser feito sempre? Não. É aí que está o ponto crítico, galera. Porque é o seguinte, sabe por que eu consigo fazer isso com a substância D de dado? Porque ela está dentro deste pedaço do gráfico. Ela está abaixo de 60 graus. Se ela tivesse acima de 60 graus, percebe onde está o marcador aqui? Ela estaria fora daquela região? Uma substância que está com essa temperatura, ela só vai ser liquefeita se primeiro você resfriá-la, quer dizer, você desloca a substância para o eixo da temperatura, até ela ficar abaixo dessa linha imaginária. Esta linha imaginária é uma temperatura que diferencia aquilo que pode ser liquefeito por compressão ou não. Por isso essa temperatura se chama crítica. Né? Ele fala aqui, o C é o ponto crítico, ou seja, você só consegue pegar um gás e comprimir para virar líquido se ela estiver abaixo de 60. Sendo C o ponto crítico, é possível liquefazer a substância por meio de uma compressão isotérmica, estando a temperatura de 70? Resposta, não. Não. Pois 70 graus é acima do ponto crítico. Cada substância tem o seu ponto crítico, gente. Eu vou convidar vocês a gente voltar um pouquinho no gráfico da água para que nós observemos o ponto crítico dela.
O ponto crítico da água é 374 graus Celsius. O que isso quer dizer? Se a água estiver abaixo dessa temperatura, por exemplo, no estado de vapor, você pode comprimir que ela vira líquido. Ó, comprime o vapor, ele vira líquido. Comprime o vapor, ele vira líquido. Comprime o vapor, ele vira líquido. Agora, se a água estiver acima de 374 graus, ela está nessa região de fora do gráfico, para que você consiga transformá-la em líquido, você só vai fazer primeiro resfriando, jogando ela para cá, para dentro dessa região, e aí sim jogando ela na compressão. Isso diferencia o que eu chamo de vapor e gás. Geralmente o termo vapor ele é usado para o estado gasoso com temperatura abaixo da temperatura crítica. Se o cara já está acima da temperatura crítica, eu já não, tecnicamente eu já chamo ele de gás. Ele não consegue ser liquefeito apenas por compressão. Então vamos colocar aqui uma informação, ó. Substâncias acima do ponto crítico, substâncias acima do ponto crítico, vírgula, não podem ser liquefeitas, não podem ser liquefeitas por compressão. Compressão. Por isso que quando a gente se refere ao oxigênio, por exemplo, a gente usa o termo gás, e quando a gente fala da umidade do ar que está na atmosfera, né, a gente fala vapor d'água. Porque nas condições atmosféricas, vai 25 graus, por aí, a água ainda não atingiu o ponto crítico. Então, quer dizer, você conseguiria pegar vapor da água naquela condição e transformá-lo em líquido apenas por compressão. Já o oxigênio, não. O oxigênio ele tem uma temperatura crítica diferente da água. O oxigênio, nas condições que nós estamos, já está acima do ponto crítico. Então, quer dizer, se eu quiser pegar o oxigênio da atmosfera e transformar em líquido, eu primeiro tenho que resfriar ele abaixo do ponto crítico e depois eu comprimo. Aí eu consigo, por dois processos, um resfriamento seguido de uma compressão, aí sim. Resumindo a história, gente. Vapor, como é que eu transformo em líquido? Comprime. Acabou. Gás não. Gás, para você transformar em líquido, você resfria e comprime. Você faz dois processos. Ou seja, o gás ele é um pouco mais, entre aspas, difícil de você liquefazer. Tranquilo? Beleza. Vamos então para a questão 19, a última das últimas. Tira a print aí para a gente continuar, galera. Questão número 20. Uma questão com aplicação mais prática dessa ideia do diagrama de fases. Olha o que ele fala. Se vocês já comeram chips de vegetais, vocês já vão entender o que eu vou ler aqui. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que os seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante a sua massa e o seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. Tá? Aí a gente tem ali cenoura liofilizada e kiwi liofilizado. Gente do céu, o negócio virou um chipzinho, né? Quase um chipzinho. O processo de liofilização ocorre nas seguintes etapas. Primeiro, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero para que a água contida nele seja solidificada. Então, o primeiro evento é uma solidificação da água. Então, vai congelar a água. Segundo evento, em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores do que 0,06 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água seja sublimada. Então, eu primeiro congelo o alimento, basicamente, né? Para depois pegar essa água e transformar ela em gás. Então, é uma sublimação. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper as estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas. Então, o alimento fica mais preservado. Tudo bem. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase representados pelas setinhas de 1 a 5.
Qual a alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita? Então, eu tenho que procurar uma solidificação e uma sublimação. Então, olha só, gente. Solidificação. Líquido virando sólido. Líquido virando sólido. Ok? Depois, sólido virando vapor. Está aqui. 2 e 3. Tá? Aqui essa alternativa D, na verdade, gente, isso aqui não é D, tá? Teria que ser 4. Isso aqui está com erro de impressão do livro do qual eu tirei essa questão. Tá? Então, ó, solidificação 2, sublimação 3, alternativa C, de acabou-se o que era doce. Tá? Uma lista bem grande de exercícios, por isso eu optei por dividi-la em 2 pedaços. Primeira parte do 1 ao 10, que vocês já receberam anteriormente, e agora a segunda parte que vocês estão recebendo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido os exercícios. Se ficou alguma dúvida, tá? Prestem atenção na questão... Agora não me lembro qual era a questão, que está com um errinho. Eu botei uma legenda ali, na hora que eu fui conferir. Para variar, eu fiz um errinho de conta. Em vez de dar 900, deu 90. Tá? Fiquem atentos a essa legendinha naquele trecho. Beleza? Qualquer coisa, ó, entre em contato comigo, marquem os plantões. Logo menos vem a parte 4 de dilatação térmica, que é a parte menos importante das 4. Beleza? Ó, beijos, beijos, beijos e a gente se vê. Tchau, tchau.